exemplo, sua meta é... Eu caio nessa droga aqui. É pra você usar. Vamos se planejar comigo? Olá, queridos e queridas, como é que vocês estão? Eu estou muito bem. Bem-vindos a mais um vídeo neste canal. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que eu organizo a minha vida no geral e como eu vou organizar para 2025 e como você aí pode se organizar. Vou te dar dicas de planejamento, como se organizar, como estruturar a rotina e muito mais. E além disso, no final do vídeo terá um bônus, ok? Uma coisinha muito legal que eu preparei para vocês. Fica aí até o final e vamos planejar este ano comigo. Bom, então eu tenho que começar dos primórdios, né? Explicando o porquê que é bom para o nosso cérebro a gente ter agenda, a gente ter rotina e a gente ter um planejamento. E por que não? Isso não vai se tornar sufocante para você ao longo do tempo, como eu já pensei. Muito pelo contrário. Quando você começar a estruturar isso de fato, você vai ver que é muito libertador e que vai sobrar mais tempo para você fazer as coisas que você realmente quer fazer. Falando ali um pouco neurobiologicamente, neurocientificamente, por que é tão importante você se planejar e ter uma visão mensal, diária, anual, semestral, ou seja lá qualquer for a forma que você prefira se planejar. Nós somos seres humanos o que? Conscientes. E por que nós somos conscientes? Porque nós temos algo aqui dentro da nossa cachola que outros animais não têm. Eles têm, mas não igual a gente. A gente tem uma parte muito importante do nosso cérebro que fica aqui na frente e é conhecida como o córtex pré-frontal. Pois é, outros mamíferos animais têm o córtex frontal, mas não necessariamente o córtex pré-frontal. Explicando para vocês o que é o nosso córtex pré-frontal e como que ele nos ajuda a ser seres humanos. Essa parte aqui da frente do nosso cérebro é responsável pela diferenciação e pela visão de mundo que a gente tem em questão do moralismo e da ética. Então, basicamente, é o que faz a gente ser humano. Pensar nas consequências das nossas ações, enfatizar o que é errado e o que é certo perante as nossas experiências de vida e ter uma visão de mundo consciente, porque a gente tem consciência das nossas ações, do que a gente fazer vai ter uma reação. Então, basicamente, a gente tem consciência das nossas ações. Bom, se você pensou um pouquinho no que eu falei, no que eu expliquei, você já raciocinou. O córtex pré-frontal é o que nos faz pensar nas ações que vamos tomar perante as ações da vida. Basicamente, o nosso córtex pré-frontal que nos ajuda a ter uma visão de futuro, analisar o nosso passado e viver o nosso presente. Então, basicamente, é essa parte do nosso cérebro que ajuda a gente a se planejar, a se programar para certas ações que a gente quer no nosso futuro, o propósito que a gente quer seguir, para o objetivo que a gente quer ter, dependendo da área da nossa vida e de que momento a gente está. O maior planejador do nosso cérebro fica no córtex pré-frontal. Entretanto, porém, todavia, hoje a gente já sabe, por mais que o nosso mundo seja muito rápido e as coisas acontecendo ali a todo tempo, somos seres limitados. Não, você não vai conseguir dar conta de tudo em um dia. Tendo em consideração que você não consegue lidar com tudo, imagina se você não tiver um planejamento ou se você não tiver uma organização do que você vai fazer no dia, na semana ou no que você vai focar naquele ano. Se você não tiver essa visão, o seu cérebro não suporta. Ainda mais que, hoje em dia, temos tanta enxurrada de informações rápidas, tanto de redes sociais, quanto de notícias de televisão, não sei, quanto da vida mesmo. A vida hoje em dia é muito rápida. Se você não tiver meio que um segundo cérebro, uma extensão no ambiente físico, né, digital, as coisas vão ficar difíceis. O que isso vai causar? Estresse, ansiedade, preocupação, até mesmo um burnout, se você não conseguir lidar com essas coisas e manejar de forma inteligente. Agora vamos resumir. É importante termos um planejamento, seja qual lá for o seu método de planejamento, seja num planner físico, seja num planner digital, seja usando agenda. É muito importante você ter um planejamento, porque nosso cérebro não dá conta de tudo. E se você tentar dar conta de tudo, ele vai acabar se sobrecarregando e você não vai fazer nada. Por isso que é muito importante você descarregar o que está aqui no seu cérebro, o que você tem em mente, para um papel, para um computador, para um celular. Muitas pessoas têm uma visão de que você se planejar é uma prisão. Que eu vou ter que criar uma rotina porque eu vou ter que ficar presa fazendo isso, isso e isso e todos os dias a mesma coisa. Galera, o nosso cérebro é muito preguiçoso. Se vocês soubessem que nosso cérebro, sim, ele quer as tarefas mais fáceis, sempre, e as mais rápidas e automáticas, quando você estrutura uma rotina,
ou você se planeja, você tira um estresse do seu cérebro que te ajuda a ter uma visão e tomar ações que são muito melhores do que se você não tiver um planejamento ou não tiver uma rotina. Nosso cérebro, ele gosta de coisas automáticas que não precisam gastar energia. Vou te dar um exemplo. Escovar os dentes. Eu tenho um padrão para escovar os dentes. Eu não penso para escovar os dentes. Você provavelmente tem um padrão para escovar os seus dentes. Eu começo por trás, e aí eu limpo por dentro, e aí eu limpo por fora, aí depois eu faço assim. Existem esses hábitos assim, que são automáticos, que a gente não pensa para fazer, mas que eles são padronizados. Vocês estão entendendo que a gente naturalmente já tem hábitos automatizados que a gente faz todos os dias? E agora é o X da questão. Você tá entendendo do porquê é tão importante ter uma rotina? Não necessariamente fazer a mesma coisa padronizada todos os dias, mas saber o que vai fazer todos os dias. Isso tira uma carga do nosso cérebro e ajuda a focar nas coisas que realmente importam pra gente. E digo mais, quando você torna essas ações hábitos, seja você se planejar, você se organizar, você ler um livro, enfim, qualquer hábito que você queira introduzir na sua vida, quando ele se torna um hábito, que é o quê? Uma atitude automatizada que a gente não precisa gastar uma energia de pensar, tipo, nossa, meu Deus, eu tenho que pegar aqui o livro, eu tenho que abrir o livro e eu vou ler isso, isso, isso. Quando você não precisa fazer isso, você ganha mais tempo, porque você já sabe o que vai fazer. E você também, de bônus, ainda ganha mais flexibilidade. Eu espero que tenha ficado bem claro o porquê que é tão importante a gente se planejar, não deixar a Deus dará. Até porque quando a gente deixa as coisas a Deus dará, normalmente a gente sempre toma as ações erradas. Não tô falando que o que você faz no seu dia, se você não tem uma rotina, é errado. Até porque, mesmo você não achando que tem uma rotina, você tem uma rotina. Você acorda cedo, você toma água, você vai pro banheiro, você toma um banho, se arruma pro seu trabalho, você pega o ônibus, você trabalha, você volta pra casa, você janta, você fica no celular até 10 horas da noite e aí você dorme. Isso é uma rotina também. A gente só precisa ajustar algumas coisinhas pra ficar um pouquinho melhor. Já com o meu template aqui no Notion, que eu mesmo fiz aberto, do meu segundo cérebro para 2025, a gente vai fazer um pequeno review aqui de como que eu vou organizar as coisas aqui. Eu vou te dando dicas de planejamento, como que eu me organizo e explicando pra vocês algumas coisas também que são muito importantes serem reforçadas, tá bom? Bom, a gente tem ele aqui aberto já, né, o meu segundo cérebro. E logo de cara a gente já tem o quê? Uma área pessoal. As minhas metas e meus objetivos para 2025. Organização geral da minha vida, que eu já vou te explicar o que que isso é. Os estudos e minhas leituras do ano, né? E o meu tracker de rotina e hábitos também, pra mim ficar sabendo o que que eu fiz, o que que eu não fiz, o que que eu deixei de fazer. Temos também anotações pessoais e temos o meu financeiro. Eu vou abrindo aqui cada uma para mim dissertar para vocês o que que é cada área aqui que eu coloquei para vocês, tá bom? Em metas e objetivos, tá vazia como vocês podem ver, porque eu ainda não comecei a me planejar de fato assim para o ano. Aqui eu vou ter uma visão, por exemplo, por progresso. As que eu já não iniciadas, as que eu já tô em progresso e as que eu alcancei. Aqui vai a dica número 1 do porquê que é importante você ser específico com a meta que você está colocando. E por que você tem que ter submetinhas, subobjetivinhos para você alcançar aquela meta. Por um exemplo, sua meta é comprar um carro. Sua meta é comprar um carro. Mas não é tipo assim, só comprar o carro. Você precisa ter mini ações para que você consiga comprar aquele carro. Então, por exemplo, eu tenho que guardar R$1.000 por mês, eu tenho que escolher o modelo do carro, eu tenho que começar a ver os carros, ver ofertas e propostas e tudo mais. Eu tenho que ir no banco, ver se eu tô disponível para fazer um financiamento, um consórcio, não sei. E aí eu vou me planejar para comprar em novembro. Você precisa de submetinhas para chegar numa meta específica. Não é só, tipo, a meta em si. Existem ações que você precisa fazer para conquistar aquela meta. Que é óbvio, mas muita gente nem pensa nisso. Indo aqui para a segunda pasta, temos a organização geral da vida. O que é isso, galera? Vamos lá, vamos dissertar. A primeira coisa que eu coloquei aqui foi um reset para 2025. Todo mundo naquela vibe de, vamos fazer um reset da vida, vamos começar de novo, vamos recomeçar. Aqui eu dividi, na verdade, né, esse reset em 4 ambientes. O ambiente físico, que seria o meu quarto, enfim, né, onde eu vivo. O ambiente mental, que muita gente esquece dele, mas ele é muito importante. Ambiente espiritual, né? Eu sou religiosa, eu sou católica, então eu tenho que colocar esse objetivo também. O ambiente digital seria, né, a questão, sei lá, de redes sociais, de computador, enfim. No ambiente físico, eu coloquei o quê? Limpar meus tênis, limpar dentro dos armários, que isso aqui, esses dois eu já fiz ontem, inclusive. Tenho que limpar meu quarto, que eu também fiz isso. Limpar bolsas de viagem que eu tenho, minhas escovas de cabelo e meus organizadores de viagem.
Pronto, eu tenho um rumo. Por isso que eu tô falando pra você colocar coisas específicas, entendeu? Não deixar só tipo, limpar e organizar o quarto. O que você quer limpar e organizar no seu quarto? Tem um ambiente mental, que eu coloquei organizar uma nova rotina, que eu organizei e já estou cumprindo, por sinal. Estabelecer as minhas metas e objetivos, organizar finanças, fazer um review de 2024, né? Do que eu concluí, do que eu não concluí. Escrever uma carta pra mim de 2026, porque eu gosto muito disso. Acho isso muito legal. Aqui no caso eu coloquei 2026, mas é 2025, né? Tô pulando os aninhos aí. No ambiente espiritual, confessar com Deus, que é muito importante. Confessar com o padre. Enriquecer o meu conhecimento sobre Lectio Divina e a Sagrada Escritura. Um bônus, eu faço teologia. E nas missas de sábado e domingo, que isso aqui eu já faço, né? Começar a rezar na missa antes para pedir foco e discernimento ao Senhor e ao Espírito Santo. Coisas básicas também, atingíveis e realistas. E no meu ambiente digital, né, galera? Isso aqui também, ó, nosso segundo cérebro também, não esqueça disso. É bom você ter isso organizado. Tanto isso aqui quanto o computador. Coloquei apagar arquivos do notebook, apagar arquivos do celular eu já fiz. Apagar aplicativos do notebook, apagar aplicativos do celular, trocar wallpaper, organizar meus Instagrams, né, apagar contatos, apagar conversas. Então seria essa a minha parte do meu reset para 2025 e como eu dividi. Tá? Esse vídeo aqui, ele não é pra você seguir à risca e você literalmente dar um Ctrl+C, um Ctrl+V pra você. É óbvio, você pode fazer isso se fizer sentido pra você, mas saiba se analisar e ver se tudo que tá aqui faz sentido pra você. Porque pra mim faz muito sentido. É o que eu coloquei aqui, então pra mim tá tudo bem. Eu tô seguindo isso e eu tô lidando com isso. Agora, é bom que você reveja também o que você quer para sua vida, como que você quer organizar ela, se é de fato desse jeito, para você transferir para você. É óbvio que isso aqui eu acho que vai ser um bom norte para você começar, de fato, a organizar as suas coisas, mas não leve isso aqui como regra. Uma coisa clichê, que o clichê é óbvio disso várias vezes, e não deixa de ser óbvio. Não se compare com os outros e não leve a vida e a rotina dos outros em comparação com a sua, porque cada um tem a sua. Então, por favor, leve esse vídeo como um norte, não leve esse vídeo como regra. Tá joia? Ainda aqui nessa parte de organização geral da vida, eu coloquei minha rotina que eu quero seguir para começar 2025 e eu ainda coloquei aqui embaixo. Pela manhã, buscar ter meu autoaperfeiçoamento pessoal, junto com algumas áreas e prioridades do trabalho. O que eu quero dizer com isso? Vai ter dias que eu vou ter que priorizar o trabalho de manhã. Eu tenho que ser flexível e realista nisso. Então vai ter dias que eu não vou conseguir focar nessas coisas de manhã, porque eu vou ter outras prioridades mais importantes. Entendeu? Durante a tarde eu também coloquei uma mini rotina, que é durante a tarde, pra mim, é quando eu me sinto mais produtiva pra trabalhar e fazer as coisas. À tarde eu sinto que eu deslancho assim muito bem. Então eu coloquei me arrumar para trabalhos à tarde, né? E realizar de 2 a 4 blocos de trabalho focado, visando as prioridades do meu dia. O que é essa sessão de trabalho focado? Eu já vou te explicar aqui também, uma outra dica. Não precisa ser necessariamente de trabalho focado, mas de você ter blocos de foco durante o seu dia. O que todo mundo conhece é o método Pomodoro, que é o quê? Você estuda ou trabalha durante 30 minutos, faz pausas de 5 minutos e aí volta no mesmo ciclo. E aí você fica, né, fazendo esse ciclo de trabalho. Eu fui usuária do Pomodoro. Muito engraçado falar isso, né? Parece que é uma droga. Eu fui usuária do Pomodoro, do método Pomodoro durante muito tempo. Mas de um tempo pra cá, começou a não fazer tanto sentido pra mim, porque eu via que eu conseguia focar durante mais tempo e eu trabalhava melhor focando mais tempo com blocos de trabalho de 1 até 1h30 e descansos de 10 a 20 minutos, do que se eu ficar de 30 em 30 minutos tendo que parar. Porque era bem quando eu tava começando a focar, aí, ponto. Colocava lá um alarmezinho, 5 minutos de descanso. E aí isso começou a fazer com que eu ficasse meio parada, porque daí pra mim voltar depois nos 30 minutos, eu tinha que meio que recomeçar tudo de novo. Então pra mim isso faz muito sentido. E não só colocar com questões de trabalho, né? Mas, por exemplo, se você tá estudando pra alguma coisa, pra passar em um vestibular ou pra uma prova da faculdade, coloca no seu dia, tipo, um bloco de foco. Aí, entre parênteses, você coloca: vou estudar sobre mitocôndrias e hematófagos. Coloque lá entre parênteses, porque daí você vai saber o que você vai fazer naquele bloco de foco. E é isso que eu faço. E à noite, né, eu faço meio que um review do dia assim e eu vou desacelerando. Eu tenho uma rotina da noite também, até porque se você não tiver uma rotina da noite boa, você não vai ter uma manhã legal. Então eu coloco aqui que à noite eu planejo meu próximo dia, eu revejo meu calendário mensal, o que eu tenho pra fazer, o que eu já cumpri. Eu janto, né? Fico sem celular e sem redes sociais, eu não gosto muito de ficar. Eu até vejo série, alguma coisa assim, mas eu prefiro evitar o celular em si. Me desarrumo e coloco meu pijama, organizo meu ambiente e me preparo para dormir pro próximo dia, aí as coisas que eu faço antes de dormir, né? Eu também deixo um recado aqui para mim, que é priorizar sempre fazer uma atividade por vez, sem estímulos externos ou celular. É muito importante para o nosso cérebro, quando a gente vai fazer alguma coisa específica, ou algo que a gente precisa de muito foco, a gente não ter estímulo externo. O que seria estímulo externo? Música, celular,
podcast, todas essas coisas acabam, querendo ou não, nos distraindo. Então é muito bom você tentar focar, fazer as suas coisas sem estímulos, o que for muito importante. Coisas mais tipo, planejar o dia, ler um livro. Eu gosto de colocar uma musiquinha de fundo, até porque, tipo, precisa de uma concentração, mas não é algo, meu Deus do céu, se eu não me concentrar, eu vou falhar no trabalho. Não, é algo, querendo ou não, mais lúdico, né? Que a gente pode estar fazendo um trabalho mais tranquilo nessa questão. Temos também aqui outra parte, essa aqui eu acho que eu não organizei ainda, como vocês podem ver. Vai ser igual a minha parte aqui de 2024. Eu vou só dar um Ctrl+C, um Ctrl+V naquela página. Então aqui tem meus estudos e minhas leituras, aqui tem os livros que eu quero ler, e aqui tem os livros que eu já li esse ano. Nessa questão aqui do segundo cérebro, eu só vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V naquela minha página mesmo, até porque já tá pronta. Eu só apago os livros e coloco os que eu quero ler para 2025. A próxima página que eu vou mostrar pra vocês, eu acho que é a minha preferida, que é o tracker de rotina e de hábitos. Quando eu comecei a traquear meus hábitos e as minhas rotinas, que são importantes pra mim, gente, eu comecei a ter, além de eu ter mais motivação pra fazer eles, eu comecei a ter uma visão do que eu tava falhando ou não. Gente, isso é muito bom. E é muito legal como você consegue ter uma visão do que você tá fazendo. Gente, é muito incrível, vou mostrar pra vocês. Ainda não tá completo, né? Eu ainda não coloquei nada, porque não começou 2025 ainda. Mas irei começar no dia 1 de janeiro. Então eu vou colocar aqui dia 1 de janeiro pra ter um exemplo pra vocês. O que tem aqui? O que eu coloquei aqui como coisas importantes? Essas atividades aqui: acordar cedo, exercício diário, alimentação/dieta, leitura, estudo, 3 litros de água e trabalho. Pra mim, são atividades inegociáveis. O que isso significa? Eu posso acordar horrível, no meu pior dia. Meu Deus, aconteceu um desastre. Eu vou cumprir com esses hábitos. Porque são hábitos que me fazem bem, que me deixam bem e que podem ser um gancho para mim começar a fazer as outras coisas posteriormente. E como que funciona? Aqui tem uma visão que vai ser diária. Então, por exemplo, aqui durante o mês eu vou adicionar dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 e por assim vai, né? Todos os meses. E aqui do lado eu tenho um status, galera. O que é esse status? Cada vez que eu coloco aqui que eu fiz essa tarefa, olha ali a barrinha de status, galera, que vai aumentando até chegar no 100%. E aqui embaixo, como vocês estão vendo, eu vou conseguir ter uma visão do quanto que eu fiz aquelas tarefas naquele mês. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Eu já uso, né, como eu falei pra vocês em 2024, vou ir aqui pra minha central pessoal de 2024. Ó, esse aqui é o mês de dezembro. Todos os dias eu tô seguindo aqui e checando. Vocês estão vendo, né, que é meio assim. Tem dia que eu não compro quase nada. Tem dia que eu compro algumas coisas. Tem dia que eu não compro, né, algumas coisinhas. Tem dia que eu compro tudo. Então aqui eu consigo ter uma visão do que eu tô fazendo, do que eu não tô. E no final aqui, ó, eu consigo ver o quanto que eu fiz naquele mês. De acordar cedo, 80% do mês eu acordei cedo. De ler, só 30% do mês eu li. De exercício físico, 70% do meu mês eu fiz exercício físico. Alimentação, 70% também. De estudo, só 36% do meu mês eu estudei. De água, 94% do mês eu bati minha meta de água. E de trabalho, 57% do mês eu trabalhei no que de fato eu deveria ter trabalhado. E aqui do lado também eu deixo um espaço para mim escrever como que foi meu dia, o que eu errei, o que eu acertei, como que eu poderia ter sido melhor naquele dia. Eu gosto de fazer esse review assim para mim ter uma visão de crescimento, né? Da onde que eu tenho que melhorar. Então eu acho isso muito bom. E agora, né, faltando só 2 páginas aqui da seção principal, a gente tem anotações pessoais, que ela tá vazia. Mas o que seria essas anotações pessoais? Aqui, por exemplo, se uma vez durante o mês eu sentir a necessidade de vir aqui colocar algo que tá, tipo, me incomodando, algo que eu quero mudar, eu venho aqui e eu meio que eu descarrego tudo. Então fica umas anotações totalmente bagunçadas, sem pé nem cabeça. Mas depois eu consigo me organizar e ver como que eu posso melhorar e o que eu posso fazer pra tirar aquilo de mim. Então eu gosto de deixar essa área para anotações pessoais. Eu tenho o meu diário, mas cá entre nós, é muito mais rápido eu escrever digitando em 10 minutos do que eu ficar 1 hora escrevendo no meu diário. E por último, a área que eu gosto muito também, né, que é o financeiro. Aqui a gente consegue ter uma visão mensal das entradas e das saídas. Então, por exemplo, aqui dá para você colocar nova entrada, aí no mês de janeiro, o valor de R$1.000. E a categoria tem venda, freelance, fixo, renda extra ou salário. Aí, por exemplo, você coloca que é seu salário. A saída, coloca aqui que você foi no cinema. E você gastou R$300 no cinema. Não sei quem gasta R$300 no cinema. E aqui também tem as questões do que é cada coisa, né? Eu vou colocar como compras. É uma compra.
você consegue ver aqui no finalzinho, ó, o quanto que entrou e o quanto que saiu. E aqui também temos uma outra área que eu gosto muito, que eu comecei a adotar faz pouco tempo também, mas que me ajuda demais a ver o que eu quero ou não quero comprar, o que é viável ou não eu comprar e se faz sentido eu comprar aquela coisa, que é a lista dos desejos. Aqui eu já coloquei algumas coisas que eu quero comprar, né, pra 2025. Essa wishlist, ela tá toda em inglês porque eu copiei do template do Notion, né? Eu gosto de deixar em inglês porque eu sei inglês, né? Aqui você consegue colocar o que você quer. Então, por exemplo, aqui eu coloquei minha maquiagem e tudo mais. Aqui eu coloquei a categoria. Aqui, tá vendo que aqui embaixo tem as categorias? Eu gosto de ter a visão do board. Então aqui eu posso transferir, ó, quando eu comprei ou quando eu não comprei. Aqui eu tenho então uma visão geral do que eu quero ou não quero comprar e depois, posteriormente, eu posso vir aqui e rever. E aí eu posso olhar e falar: ai, mas a bolsa bege agora não faz tanto sentido eu ter ela. Aí eu venho aqui e deleto. Então é uma forma mais consciente de você consumir e é uma forma também de você ficar consciente com os seus gastos. É basicamente assim que eu me organizo aqui no Notion, né? Esse é o meu segundo cérebro. E aqui também tem as outras áreas que eu ainda não comecei a organizar, que seria uma visão mensal, né? Aqui tem todos os meses, visão anual, que eu ainda não fiz. E aqui a única área que de fato eu ainda tô fazendo, que eu tô completando, é a minha área de trabalho. Que agora esse aqui é meu trabalho, né? É um dos meus trabalhos, na verdade. Então é basicamente isso. Esse foi o tour pelo meu Notion e como eu vou me organizar e já estou me organizando para 2025. Falar durante 30 minutos não é fácil, viu? Haja garganta e haja água. Eu tive que ligar a minha luz aqui também, porque começou a chover e fechou o tempo. Ferrou tudo com a minha iluminação. Bom, meus queridos e minhas queridas, assim que eu vou me organizar para 2025, tá? Virtualmente falando. Eu sou uma usuária de planner também. Eu caio nessa droga aqui. Esse aqui é meu planner para 2025. Esse aqui eu ainda não comecei a organizar ele, então ele tá vazio. É por isso que eu não mostrei para vocês. Mas é basicamente tudo que eu fizer no Notion, eu vou repassar pra cá. E aqui eu vou fazer meu planejamento semanal e meu planejamento diário. Eu não gosto de fazer esse planejamento pelo Notion, porque eu não tenho o costume de abrir todos os dias. O planner, pelo menos, todos os dias eu sei que eu vou abrir e eu sei que eu vou olhar. Agora, no final, eu só quero reforçar mais algumas coisas pra vocês, mais algumas dicas e algumas coisas que são importantes vocês lembrarem para quando vocês estiverem organizando a sua vida. Reforçando mais uma vez, planejamento não é prisão, é liberdade. E liberdade para quê também? Além de você ganhar mais tempo e conseguir ter uma flexibilidade maior. De você conseguir lidar com os seus imprevistos e manejar os seus sentimentos de acordo com as urgências ou as coisas que aparecem meio assim, pá, do nada, tenho que fazer isso, de uma forma mas muito mais inteligente. Tanto emocionalmente falando, quanto racionalmente falando. Porque quando você tem uma ordem do que tem que ser seguida, se acontece um desviozinho no caminho, é mais fácil para você voltar depois. É mais fácil de você se organizar mentalmente para voltar depois naquilo. Outra coisa também que eu queria reforçar é a questão do perfeccionismo. Não tem dia certo, hora certa, segunda certa para você começar a se planejar e para você começar a estruturar o que você quer para sua vida. Pode ser que você tenha 20 anos e você nunca tenha se planejado um dia na sua vida. Não importa. Nunca é tarde e nunca é cedo demais. Então o que importa de fato é só você começar a fazer. Você não precisa ter um planner. Você não precisa criar um Notion totalmente perfeito. Cara, pega sei lá, um post-it. Aqui, ó, tem algumas coisas anotadas. Pega um post-it, coloca aqui em cima. O que eu tenho pra fazer hoje? Eu vou pra academia tal hora, depois eu vou voltar, eu tenho que tomar banho e me arrumar pro trabalho. Eu vou lavar roupa, aí eu vou estudar um pouquinho e vou dormir. Pronto, você já vai tirar um estresse de você que você não tem noção. Então não tem essa coisa de você fazer perfeito e começar perfeito. Nunca vai ter um momento perfeito, ou vai ter a hora perfeita, ou vai ter a ação perfeita. Você tem que fazer. Se você não fizer, você não aprende. Se você não errar, você não aprende. Então, comece de algum lugar com o que você tem. Apenas comece. E por último, essa dica é a mais importante de todas. Não importa o quanto você planeje, o quanto você se organize, o quanto você queira. Se não há execução, não há conquista. Isso é algo que eu tenho aprendido muito nos últimos meses. Não importa se você usa o melhor método de planejamento desse ano. Não importa se você usa o planner mais caro. Se você não executar, adianta o quê? Uma porta, ela se movimenta, mas ela não sai do lugar? Não seja uma porta. Coloque isso na sua cabeça. Comece a executar. Por mínima que seja a ação. Você tem que começar de algum lugar.
Comece meio-dia, comece 5 horas da tarde, comece 8 horas da noite. Comece na quarta-feira, na sexta. Mas comece. Você precisa ter um ponto de partida. Isso aqui, além de ser um vídeo de organização, foi um bate-papo. E agora, esse template que eu mostrei para vocês do Notion, eu vou disponibilizar para vocês aqui no link da descrição. Para vocês darem um Ctrl+C e um Ctrl+V pro Notion de vocês. Então, você não vai ter uma desculpa para falar que você não tem um planner físico ou que você não sabe como se organizar para o ano digitalmente. E é para você usar. De olho em você. Então foi isso, gente, queridos e minhas queridas. Este foi o vídeo de hoje. Esse foi o vídeo de planejamento. Espero muito que tenha ajudado você de alguma forma, que tenha te dado algum norte de algum jeito. E apenas mais uma coisa antes de eu encerrar este vídeo de fato. E a gente só se vê na próxima semana. Planejamento não é para ser algo pesado. É para ser algo leve. E como ele se torna leve? Sendo realista. Se você nunca se planejou antes, não vai amanhã colocar 10 coisas para você fazer. Coloca 3. 3 coisas básicas. Então, se você nunca se planejou, comece pequeno. E posteriormente, quando você se sentir mais confiante e você se sentir preparado para realizar outras tarefas mais difíceis ou, enfim, se desafiar a fazer coisas novas, você vai colocando no seu planejamento também. Lembre que este vídeo não é para ser copiado, é para ser um norte. A minha vida, as minhas prioridades e o que eu tenho que fazer é totalmente diferente do que você tem que fazer. Você pode se basear e ter um norte, mas não é para ser regra. As vidas não são iguais, mas os métodos são muito parecidos. Espero muito que esse vídeo tenha te inspirado a começar a se planejar, a começar a ser mais organizada e a ter uma visão melhor do que você quer para sua vida. Então é isso, gente. Muito obrigada. A gente se vê no próximo vídeo. Caso vocês queiram deixar alguma sugestão de vídeo aqui para mim gravar, ou me dar, não sei, algum feedback do que vocês estão achando, eu ficaria muito feliz. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.